cantar com o baterista, pode marcar assim, ó. Pode cantar. Que a sua descendência, bem bonito, durará eternamente. Toda a igreja, com todo mundo junto, bem bonito. Eis que a sua descendência durará eternamente. Pode continuar o tecladista com a gente, nos ajudando. Gente, fala com o padre. José, seu marido, era justo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria. resolveu abandonar Maria Em segredo. em segredo. Pronto, só isso aqui já é suficiente. Então veja bem, muitas pessoas não esclarecidas sobre a teologia, sobre a fé, pensa que José resolveu ir embora porque ele suspeitou da idoneidade de Maria. Não, pode esquecer. Por alguns motivos óbvios e até por esse versículo. Primeiro, ele nunca viu Maria cometendo um delito na vida. Nem os pais de Maria. Quem eram os pais de Maria? São Joaquim E Santana. Isso mesmo, padroeiro dos avós, né? Então, Joaquim Santana nunca viu Maria cometer pecado. O José conheceu Maria no sentido de conviver com ela, né? Não no sentido da intimidade sexual, né? E ele também nunca viu Maria cometer o menor dos deslizes. Imagine cometer um deslize desse tamanho, que já seria adultério. Porque embora não convivessem juntos pela lei, ou seja, legalmente, os dois já estavam casados, né? Então se Maria tivesse traído, né, parecesse grávida de outro homem, então ela teria cometido um grande delito previsto pela lei. E a punição para quem cometia isso pela justiça, inclusive, era que a mulher fosse denunciada, ela fosse, a sua dignidade, né, ia ser colocada em xeque na frente de todos em praça pública, e ela sofreria lapidação. O que é lapidação? Ela seria apedrejada. Então você veja, a primeira coisa, José nunca viu Maria cometer um pecado, porque nós somos católicos, para nós fica fácil, que a gente já sabe que Maria é Imaculada Conceição. Pronto, para a gente é tranquilo. Ainda mais brasileiro, que apareceu a imagem da Imaculada Conceição no Rio Paraíba, para nós é tranquilo. Mas para muita gente, inclusive hoje, ainda não é, né? Então, Maria não tinha cometido nenhum pecado, muito menos esse. A segunda coisa é que a Bíblia diz, José era justo. Se José era justo, e a própria Bíblia está dizendo que ele é, o que José ia fazer? Aquilo que a lei mandava fazer para uma pessoa que cometesse um pecado desse tamanho. E o que a lei mandava fazer? Que ela fosse denunciada publicamente. Se a Bíblia diz que José era justo e não fez, ora, parece que então, que a Bíblia está se contradizendo. Ele é justo e ele não cumpre a lei? Não, obviamente que não é isso. É porque ele sabia que estava diante de um grande mistério. E aí nós temos então um terceiro elemento interessante, né? Quem estuda teologia, o mundo da época, ou quem não estuda teologia, mas assistiu a temporada da série The Chosen, os eleitos, os escolhidos, deve ter, quem não assistiu veja, que é uma beleza, deve ter percebido que o povo todo estava na expectativa da chegada do Messias. Não se falava em outra coisa, era no mercado, na feira, todo lugar, na sinagoga, na rua, no poço. Lembra a samaritana domingo passado? Todo mundo, até no poço, estava falando, olha, vai chegar o Messias, em quem será? E alguns falavam, será que ele já está entre nós? Aí a outra dizia, olha, tem um batizando lá no Rio Jordão, lá parece que é ele, um tal de João Batista, não sabemos se é não, né? Tinha um tal também de Judas Macabeu, tinha Teudas, tinha um monte. Será que o Messias já estava lá? Então o povo estava na expectativa que o Messias ia chegar, não é? E a Nossa Senhora, tão querida nossa mamãe, claro que ela já deu uma falinha com José. Ó José, eu estou grávida mesmo, mas sabe por que eu estou grávida? O Messias tão esperado que você e eu esperamos chegou. E eu não sei porquê, mas chegou através de mim. E aí então São José sabe que está diante de um fenômeno que não tem explicação. Ele sabe que o mistério é grande demais. E como dizia Antoine de Saint-Exupéry na sua obra O Pequeno Príncipe, quando o mistério é muito grande,
a gente não ousa desobedecer. Olha que bonito. Quando o mistério é muito grande, a gente não ousa desobedecer. Então, tem muito católico já antigão de igreja que não entendeu isso. José sai de cena, não porque duvida da idoneidade ou santidade de Maria. Sabe por que ele sai de cena? Porque ele era humilde demais. Ele falou assim: se ela vai ser mãe do Messias, o que eu estou fazendo nessa história? Eu não sou digno. E ele é tão fofo, tão espetacular, que ele fala assim: eu não estou à altura de criar o Filho de Deus. Esse negócio, imagine, não tem condições, né? Deixa Deus escolher alguém melhor para ajudar a Maria. Isso vai partir meu coração. Ver a minha mulher talvez sendo ajudada por outro, vai partir meu coração. Mas se é assim que Deus quer, que parta o coração, mas que a vontade dele seja feita. E São José humildemente fala: esse negócio é grande demais para mim e eu sou pequeno demais, então eu prefiro sair de cena e sair pela porta dos fundos discretamente. Ou seja, a humildade de José. E é quando José sai de cena que Deus entra em cena. E Deus entra em cena no mundo bíblico, já que o homem não pode ver a Deus, que se você ver a Deus você morre, né? Então Deus aparece através dos anjos. Na Bíblia é assim, não é? Lembra o Jacó lutando com o anjo? Os anjos aparecendo para Abraão e Sara no carvalho de Mambré em pleno sol do meio-dia. Então Deus apareceu como através do anjo. Como era o nome do anjo? Gabriel. Deus apareceu através de Gabriel e foi acordado em sonho. Em sonho. E o anjo já começa assim: não tenhas medo, José, tenha medo não, né? É como se ele dissesse assim: você acha que você não é capaz dessa missão, e você não é mesmo, mas é Deus que vai te capacitar, meu filho, viu? E Deus quer que você não saia dessa história, Deus quer que você participe dessa história. Deus quer que você crie o filho dele, José. E é você que vai registrar ele, José, lá no cartório. Você vai dar o nome para ele de Yeshua, Jesus. Você que vai registrar o filho de Deus. Tanto é que eu repito o que eu falei no começo da missa: e tu lhe porás o nome de Jesus. Quem pôs o nome em Jesus? José. Porque não podia ser a mulher, tinha que ser o homem. Olha que coisa. Não podia ser uma senhora, tinha que ser São José, para ter o ato legal, para cumprir a Torá e a Sagrada Família, cumprir a lei em tudo. Então o anjo diz assim: não tenha medo, viu? Você se sente muito pequeno diante do mistério, e você é mesmo, mas a tua grandeza virá de Deus. É Deus quem vai capacitar você. E aí é tão bonito que São José já planejou algumas coisas, ia viver numa cidade distante, porque ele ia ser tido como o homem que abandonou uma mulher grávida, né? Então São José ficava mal na vida. Não ia nunca mais frequentar a sinagoga, não ia nunca mais poder frequentar o templo, nunca mais. Porque um homem que abandonava a mulher ainda grávida, e já com o contrato assinado, que chama contrato pré-nupcial, nem na cidade podia entrar. Olha que bonito o testemunho de amor de José. Eu posso ficar mal falado, mas ela não. Deixa que eu fique mal falado, ela não, porque eu a amo demais. Esse é o amor verdadeiro. Quando você fala que ama uma pessoa, mas só se ela for tua, se ela seguir a tua cartilha, se ela fizer tudo que você quer, você não ama nada. Você malemar ama você mesmo. Você ama uma pessoa quando você fala assim: eu te amo, mas eu prefiro ver o seu sorriso ainda aqui longe dos meus braços, do que ter você presa comigo aqui, sentindo as suas lágrimas molhando o meu peito. Isso é egoísmo, né? E é interessante que a turma diz que ama os outros, mas não quer ver os outros felizes ao lado dos outros não, né? Ah, eu amo tanto aquela moça, nossa. Aí ela fala: olha, mas não é com você que eu quero casar. Então você vai ver, sua vida vai para trás. Isso não é amor, né? Isso é egoísmo. Aí vê a pessoa feliz do lado do outro e fala: tomara que dê errado. Você é um belo de egoísta. Se você amar mesmo essa pessoa, com o coração partido, você vê ela feliz do lado do outro e fala assim: eu não consegui fazer essa mulher feliz, mas eu amo tanto que o resto para que você faça. Isso é amor. O resto, minha gente, amor nada, amor coisa nenhuma. E aí você veja que interessante, São José sai de cena com o coração partido, o anjo aparece e resolve tudo. E quando José acorda, olha que interessante, fale comigo. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. É preciso fazer o que Deus manda, não aquilo que você quer. Viu? Aí você pensa no seu coração: você faz o que Deus manda ou você faz o que você quer? São José nos ensina a fazer o que Deus manda.
ao invés de vivermos fazendo aquilo que a gente quer, é preciso abrir mão dos nossos planos imperfeitos, insatisfeitos e incompletos, para que o plano perfeito de Deus aconteça em nossa vida. Uma das maiores provas da fé de José, e a fé de Abraão é tratada na segunda leitura para falar da fé de José, é que José é capaz de abrir mão dos seus projetos e dos seus sonhos para viver os planos e os projetos de Deus. São José é um homem que olha para Deus e fala assim: se o Senhor quiser escrever em mim a tua história, escreve. Eu refaço, eu desfaço da minha e refaço a minha história para viver a tua, Senhor. Contanto que seja a tua história, eu não me importo de abrir mão da minha, porque eu sei que a tua história será muito melhor que aquela que eu sonhei, do que aquela com a qual eu planejei. E é aí que eu quero então, olhando para São José e para essa sua docilidade, tirar alguns exemplos para nós, nesse dia 18 de março, que excepcionalmente não é dia 19, né? O dia de São José, por causa da quaresma. Eu quero tirar algumas coisas importantes para nós hoje. Começa por mim e depois para você. E para dizer isso, uma avó era desenhista, e ela estava desenhando numa folha A4, e como o desenho não era definitivo, ela estava desenhando a lápis. Quando ela chegou ali, a netinha dela chegou para a avó e falou: vó, a senhora está desenhando, é? Ela falou: sim, a vovó está desenhando, deixa eu ver. E estava no começo do desenho ainda. E daí a menininha falou assim para a avó: vó, conta uma história para mim. A avó estava ocupada, mas a gente tem que ter tempo para quem a gente ama. Então ela parou o desenho. Falou assim: eu vou contar uma história então para você. Com essa folha, com esse lápis, com essa borracha e com esse apontador. E a menininha, que já tinha 8 anos, já podia entender muita coisa, prestou atenção. Ela falou assim: nós aprendemos muita coisa com a borracha, com o lápis e com o apontador. E também com a folha. A folha, aqui ó, a folha é a nossa vida. Quando você nasce, Deus te dá uma folha em branco. Você já tem coisa escrita do seu pai, da sua avó, né? Você tem. Mas Deus dá um bom pedaço em branco para você escrever aquilo que você quiser. Por exemplo, José com Maria escreveram. Quando a gente tiver 16, 18, 19, a gente vai ter nossa casa própria. Vai ser lá em Nazaré da Galileia. José falou assim: eu já comecei a fazer já os móveis, já fiz uma copinha para Maria, porque ele era marceneiro. Já fiz, né? A mesa era diferente, né? A mesa de judeu não é igual a nossa, alta. A mesa de ficar no chão, chama triclinium. Triclinium. Então imagina a Santa Seca, a turma toda na mesa, não é, né? A turma deitava assim, né? Ficava com o pé para fora assim, todo mundo deitado assim, né? Então por isso que no filme do Mel Gibson, Jesus faz uma mesa com perna alta e Maria fala: não vai pegar essa moda, né? Ele sorri e fala: vai pegar. José fez o guarda-roupa, tinha planos. José começou a escrever, né? E você e eu também escrevemos. Você já não escolheu uma faculdade para fazer? A maioria de vocês escolheu, não fez? Não fez? Eu, por exemplo, comecei a estudar. Eu eu queria ser padre desde 9 anos de idade. Mas quando era adolescente, eu queria fazer processamento de dados no Fernando Prestes, porque estava na moda aquele curso. Hoje eu nem sei se existe ainda isso aqui. Se existir, alguém me fale, porque a tecnologia muda tanto. E nem sabia o que era, mas achava o nome bonito. Falei: eu quero esse negócio aí, fazer processamento de dados. Aí eu convenci meu pai a me inscrever para fazer o vestibulinho no Fernando Prestes. E fui fazer, né? Passei, graças a Deus, né? E depois Deus mudou tudo, né? Que daí quando eu fui finalmente no segundo ano fazer mesmo o curso, que era ensino médio, era hora de entrar para o seminário. Então a gente começa a escrever coisa na nossa vida, né? Você fala assim: eu vou casar com essa moça, né? Você fala assim: nós vamos mudar naquele apartamento X, né? Já compramos um apartamento na planta, estamos esperando, logo logo a gente vai pegar a chave. E tudo isso é lindo, Deus não é contra, sonha mesmo, sonha que dá. Deus gosta de gente que sonha, não tem problema não. E a gente então tem a folha é a nossa vida, né? E aí o que acontece? A gente é o lápis que escreve a história. Repare que eu não estou aconselhando ninguém a escrever a caneta, né? Aí fica claro daqui a pouco porque não dá para escrever a caneta, né? Então, você pode fazer grandes coisas, como a avó fazia o desenho. Ela era desenhista, eu não sei desenhar nada, mas ela era uma grande desenhista. Mas você nunca pode esquecer que tem uma mão que guia o lápis. O que um lápis faz sem uma grande desenhista? Nada, né?
Então tem que ter uma mão habilidosa que saiba desenhar. Então, o lápis é você. José era o lápis. Mas quem que segura o lápis e faz acontecer? Deus. É Deus. Adianta eu colocar um lápis nas mãos de uma pessoa que não sabe desenhar? Não, por mais chique que o lápis seja, ele não vai fazer nada. Então, um grande sonho na sua mão pode ser que nunca dê certo. Mas coloca o grande sonho nas grandes mãos de Deus. É garantia de sucesso. Por isso Santa Madre Teresa de Calcutá dizia assim, fale com o padre: eu não sou nada. Sou nada. Sou apenas um instrumento. Sou apenas um Um instrumento. pequeno lápis. Um pequeno lápis Nas mãos do Senhor. nas mãos do Senhor. Veja o que eu estou dizendo, é a santa que está falando, Santa Teresa de Calcutá. Vamos continuar. E com esse lápis, E com esse lápis, ele escreve aquilo que deseja. ele escreve aquilo que deseja. E por mais imperfeitos que sejamos, E por mais imperfeito que sejamos, ele escreve magnificamente. ele escreve magnificamente. Pois é, mas talvez você fale, padre, mas já sou um lápis velho, já desgastado, já me apontaram tanto que está só um cotoco, né? Bota um cotoco de um lápis nas mãos de um artista, sai coisa fabulosa. Aí você entende que não importa a idade na qual você deixa Deus te usar. Se o artista for Deus, o tamanho e a idade do lápis não importam, mas a habilidade do autor. Não é tanto o lápis que conta, mas a entrega do lápis nas mãos de quem desenha. Então essa é a primeira coisa. Você pode fazer grandes coisas, só não se esqueça que existe uma mão habilidosa que deve guiar os seus passos. Segunda lição. De vez em quando a gente está escrevendo, mas a gente erra algumas palavras, não é? E às vezes acontece também de a gente não gostar muito de um capítulo da nossa história. Quem de nós não tem coisa na história que se arrepende, né? Falou coisa que não devia, fez coisas que não deveria ter feito, fez escolhas. Já pensou se cada escolha errada que você fizesse, você tivesse que conviver com ela para o resto da sua vida? Que Deus não te desse uma chance de mudar? Ainda bem que Deus não é assim. Então de vez em quando a gente erra. E quando a gente erra, estou até aproveitando para desenhar aqui, ó. Quando a gente erra, a gente precisa ter a humildade de deixar que Deus e os nossos amigos nos corrijam. Então o desenhista, por melhor que seja, ele tem que ser humilde para contar com a borracha. Gente orgulhosa não usa borracha, porque acha que nunca erra. E aí a gente tem que deixar. Por exemplo, quando você vai se confessar com o padre, ó, pecado grave, ó. Quando uma pessoa que te ama fala assim, isso que você está fazendo não vai fazer você feliz. O orgulhoso, quando é corrigido, fica bravo, porque ele é tolo. O sábio, quando é corrigido, agradece. Interessante isso, né? Aristóteles já falava, e o livro de Provérbios está na Bíblia. Provérbios, quer ver? Vamos lá, Provérbios, fala com o padre. Corrige o tolo, corrige o tolo, e ganharás um inimigo. e ganharás o inimigo. Quem é você? Né? Agora continua. Corrige o sábio, Corrige o sábio, e ganharás um amigo. e ganharás um amigo. Entendeu a diferença? Só os humildes desenham e escrevem com borracha. Só os humildes. Então a gente precisa às vezes deixar, né, que Deus apague na gente aquelas coisas que não deram muito certo, né? Das coisas das quais a gente se envergonha, e aí não tem problema. Apague e continue a escrever. Agora, vocês cometem um pecado, não é nem um pecado, é um erro muito grave. Sabe qual? A maioria de vocês. Vocês param naquilo que não deu certo. Ô mania. Errou ali, tá ali em 1996, tá lá. Já tá em 2023, mas em 1996, pelo amor de Deus, vira a página, continua escrevendo. Deus já se esqueceu e você não. Credo em cruz, credo, sal grosso, Ave Maria, né? Pelo amor de Deus. Sal grosso Bento, tá? Bento. Muito bem. Agora você veja, né? Agora, às vezes acontece que a gente, vamos ser honestos, se você for seguir no caminho de Deus, levando umas pauladas de vez em quando, né? A gente leva umas pauladas da vida do demônio, né? De traíra, porque Judas sentava à mesa, né?
Se Judas sentava à mesa e dava beijinho, você acha que quem vai te trair? Gente que está longe ou gente que está perto? Gente que está perto, que dá beijinho, senta na mesa, né? Mas tá bom, faz parte. Vem num pacote chamado vida, né? Você veja, de vez em quando a gente se cansa. E quando a gente está muito cansado, gente, a ponta do lápis gasta. Já tentou escrever, lembra que estava na escola, escrever com a ponta do lápis lá dentro, assim? Então, hora que não escreve mais, que gastou, não gastou? Quando gasta o lápis, você não tem mais força para continuar a escrever a história. E Deus quer usar você, mas você tá entregue, você não deixa Deus te usar, porque você está cansado da vida, você está exaurido, você está com estafa, entendeu? Você está deprimido, aí Deus quer te usar, mas não dá, porque você não quer ser usado também, né? Então a gente precisa daí passar por um momento difícil. Quando o lápis perde a ponta, o que a gente precisa fazer? Apontar. Apontar, olha aqui, ó. Vamos apontar. Olha, tá saindo lasca, hein? Olha, ó. Eu vou, com licença, Senhor, só para ilustrar, ó. Saiu lasca. Apontador, aponta dor. Aponta dor, aponta dói. Haverá momentos na sua vida em que você vai viver uma grande decepção. Haverá momentos na sua vida que você vai ter que dizer adeus a pessoas que são importantes para você. Haverá momentos na sua vida que Deus vai permitir que você perca coisas importantes. É Deus apontando a gente. Aquela noite São José foi dormir com apontador. Mas era necessário para que ele entendesse melhor os planos de Deus para a vida dele, como protetor da Igreja Universal, como guardião e chefe da Sagrada Família. É no momento de dor e de perda que Deus está dizendo para você aquilo que tem que continuar na sua vida e aquilo que não pode continuar mais. Aqueles que você precisa manter ao seu lado, mas aqueles dos quais você precisa se despedir e dizer adeus, senão a vida não pode continuar. O momento do apontador é aquele momento difícil, quando nós temos que sepultar uma pessoa especial para nós, porque no plano de Deus chegou a hora dele partir, e nós vamos ficar, por mais que nós amemos aquela pessoa. Haverá um momento na sua vida que por mais que você ame aquela pessoa, você vai ter que dizer tchau. Por quê? Porque o plano de Deus para você não é o mesmo que Ele tem para mim. Haverá um momento na sua vida, meu filho e minha filha, em que você está seguindo uma estrada com alguém que você ama, mas que a estrada vai se bifurcar, porque você vai para a direita e a outra pessoa vai para a esquerda, e você entre lágrimas vai ter que seguir o seu caminho, se você quiser viver a tua vocação. São José queria ir embora de Nazaré, mas Deus estava dizendo: é em Nazaré que eu vou fazer uma grande história em você, é aqui que você vai ficar, José. E quando acordou, fez conforme o anjo lhe havia mandado. Meu filho e minha filha, quando Deus nos aponta, a gente sangra, a gente chora, mas tenha certeza que é para o nosso bem. Até porque a dor nos faz amadurecer anos em apenas dias, né? Não se desaponte. Olha o trocadilho, hein? Ó, não se desaponte quando Deus te aponta. Muito bem. Estamos terminando. Então falamos da borracha, humildade, pedir perdão, falamos do apontador, né? Mas o mais interessante do lápis é que não importa a sua marca, se é Faber-Castell, se é HB, não importa a sua marca. Não importa tampouco se o lápis é vermelho, se o lápis é laranja ou se o lápis é preto, se o lápis tem groovings para que você possa segurar ou não, porque o que interessa num lápis mesmo é o que ele tem dentro. E o que é que um lápis tem dentro? Grafite. Grafite. Pode ser chique, mas se eu tirar o grafite, o lápis não faz nada. São Paulo apóstolo vai nos dizer: trazemos um precioso tesouro em vasos de barro. O vaso de barro é a madeira do lápis, mas o grafite é a nossa personalidade, é nossa alma, é a graça de Deus em nossa vida. E aí então você vê que os homens vivem de aparência. Vai ser o evangelho de amanhã, a primeira leitura de amanhã. Os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração. Deus não está olhando a marca da roupa que você usa. Deus não está preocupado se você tem mestrado ou doutorado, ou se você é chamado de doutor ou não, tampouco se você mora no bairro nobre ou não, porque tudo isso é
casca. Deus está preocupado com o seu grafite, pelo fato de que nós não vamos levar dessa vida aquilo que a gente acumulou externamente. Nós levamos para outra vida aquilo que nós somos, aquilo que nós nos tornamos. Então se preocupe em se tornar uma pessoa santa, humilde e casta. Não se preocupe tanto com a exterioridade, porque as pessoas parecem ser felizes, mas não são. Parecem ser santas, mas não são. Parecem ser boas, mas não são. O interior delas é cheio de podridão. Jesus chamou a turma de sepulcro caiado. É pintado por fora, mas por dentro tem barata, verme e podridão. O que importa é o grafite. Nós somos a sociedade dos views, dos likes. Nós somos respeitados de acordo com o carro, da marca do carro que a gente estaciona. Até nisso a turma repara. Estacionou, carrão, tem mais atenção. Carro mais ou menos, turma já não dá muita bola. Chegou a pé então, de ação. O mundo é assim, mas Deus não é assim. Já dizia a cantora Ivete: quero amar de carro velho, amor, que venha, pois eu sei que amar a pé é lenha. O que a música está ensinando? Não tem carro? Não te namoro. São as pessoas que olham a conta bancária, que olham o exterior, mas não olham a alma. E quando você casa com uma pessoa, viu? Quando você casa com uma pessoa preocupada com o exterior, você está lascado. Porque o exterior os anos vão corromper, mas aquilo que a pessoa é aquilo que ela vai ser sempre, nessa vida e na outra. Se apaixona pela alma da turma, viu? Porque se você se apaixonar pelo corpo, você está ferrado, tá? Tem muita gente que só vai pelo corpo. Aí eu vou namorar aquele rapaz lá, aquela moça, vive na Gimper, né? Tá bom. Depois você vai ver a podridão que é a pessoa, a maldade que é a pessoa, né? E outras coisas mais. Quem se apaixona somente pelo corpo e se esquece da alma, coitado dessa turma. É gente que olha a casca. E o que importa na verdade é o grafite, é aquilo que temos dentro. Sem grafite a gente não escreve. Vamos concluir. O lápis sempre deixa uma marca. Sempre. Lembra? Estava na primeira série. Na minha primeira série, minha professora chamava Davina. Era a tia Davina. A gente desenhava A, depois B, não era assim? E aí a gente errava, a gente apagava. Olhe para a página, porque mesmo apagando, ali ficou a marca. Eu acabei de apagar aquilo que eu fiz aqui. E vocês não vão enxergar, mas tem marca. Sabe por quê? Por mais que você peça perdão, por mais que você se arrependa, por mais que você se confesse, você sempre vai deixar marcas por onde você passa, positivas ou negativas. Então vamos pedir a Deus a graça de por onde a gente passar, as vidas que a gente tocar, a gente deixe marcas de alegria, de esperança, de amor, como São José. Ao invés de ficar bravo com Deus, ao invés de ofender Maria, eu podia ter falado para Maria, ele convidou você para ser mãe dele, do Filho de Deus? Ela sim. Ele podia falar: você aceitou? A gente não tem um trato, não está tudo comprado, os móveis. Não, São José não xinga, São José não julga. Porque se for para deixar marcas profundas de tristeza na vida de alguém, é melhor nem se relacionar. Então eu termino com o pensamento da Teresa de Calcutá, mais uma vez. Não devemos permitir nunca que alguém saia da nossa presença sem se sentir um pouco melhor, um pouco mais santo e um pouco mais feliz. Vamos pedir essa graça. Quando a turma encontrar a gente no mercado, né? Quando a turma encontrar a gente na rua, quando a turma encontrar a gente no aeroporto, na faculdade, na escola, não só na igreja. E após ter encontrado a gente, que ela possa dizer: fiquei um bocadinho mais feliz, melhor e mais santo, porque encontrei você, um servo, uma serva de Deus. Amém? Amém. Porque se for para encontrar os outros, deixar os outros com dor na nuca, né? Com dor de cabeça, né? Secando a planta da casa da turma, Deus me livre e guarde, né? Ninguém deveria sair da nossa presença sem se sentir um pouco mais santo, melhor e mais feliz. Se é para deixar marca, que seja marca boa. Assim seja. Amém. Amém.